Gênesis 16. Quero ler um texto, uma história. Há uma história aqui em Gênesis 16. Ela, durante a semana, nos ensinou algumas verdades. Eu queria partilhar algumas verdades da história com vocês hoje. A riqueza das histórias é que você das histórias tira ideias, revelações, palavras que são importantes para a sua vida. E Gênesis 16 tem uma história muito intrigante, muito interessante, com um conteúdo riquíssimo. Gênesis 16, verso 7. 16:7 diz: o Senhor a achou, ou o anjo do Senhor a achou. Ela estava junto à fonte de água que está no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai: de onde é que tu vens e vais para onde? E ela respondeu: eu estou a fugir da presença de Sarai, que é a minha senhora. E o anjo disse: volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. E o anjo lhe disse, verso 11: conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Conhecem a história? Sim, a sério, conhecem a história de Agar, a serva de Sarai? Conhecem a história? De certeza que conhecem a história de Sarai e de Agar. Que estranha esta história. Diz a Bíblia que Agar fugiu de Sarai. Sarai era a dona de Agar. E Agar fugiu de Sarai por ser maltratada por Sarai. E Deus envia um anjo para a socorrer. Ela está num deserto junto a uma fonte de água. Vem um anjo socorrer Agar. E quando o anjo vem socorrer Agar, o anjo dá instruções a Agar e o anjo diz a Agar que se ela obedecer às instruções de Deus, Deus vai multiplicar-lhe a sua descendência. Vocês sabem que isto é muito interessante. A primeira vez na Bíblia em que Deus promete multiplicar a alguém, a primeira vez que Deus promete multiplicar a alguém foi uma mulher. A primeira vez na Bíblia que Deus promete multiplicar a alguém, primeira vez, foi uma mulher. E o nome dessa mulher foi Eva. E Deus prometeu a Eva: te multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez. É a primeira vez que na Bíblia aparece a palavra multiplicarei. Deus a falar com uma pessoa, diretamente com uma pessoa. Primeira vez, vou-te multiplicar os sofrimentos da tua gravidez. É com dor que vais ter os teus filhos. Dá-me a mim a sensação, já que a mulher foi criada com equipamento para gerar filhos, ela teria filhos sem dor. Mas por quebrar uma aliança com Deus, foi-lhe multiplicada os sofrimentos da gravidez. E vieram dores para dar à luz. Mas a segunda vez em que Deus aparece a alguém, ou manda alguém em seu nome, para dizer a uma pessoa: vou-te multiplicar, é também a uma mulher. Parece que as mulheres e a multiplicação combinam. E a segunda mulher a quem Deus aparece para dizer: vou-te multiplicar, é Agar. E Deus diz: a ti multiplicarei a descendência. A Eva, Deus disse: multiplicarei os sofrimentos da tua concepção e gravidez e as dores que vêm para o parto. A Agar, Deus disse: multiplicarei a tua descendência. Eu acho que nós estamos num ponto em que Deus multiplicará não os nossos sofrimentos, mas multiplicará o seu favor e graça na nossa vida. Amém. Aleluia. Esta Agar quem é? O que é que ela faz aqui? Ela vem de onde? Que história é que esta Agar tem a ver com Sarai, com Abraão?
É muito interessante a história de Agar. Para você conhecer a história, você tem que ir às origens dela e perceber então o que é que aconteceu. Vocês sabem que, em certa ocasião, houve fome na terra e Abraão pegou na sua mulher, na altura que se chamava Sarai, depois mudou para Sara. Abraão era chamado de Abrão e passou a Abraão. Deus colocou o seu nome dentro dos nomes de Abrão e Sarai e se tornaram Abraão e Sara. Eles desceram à terra do Egito. Isto é tão interessante que quando Abraão vai a caminho do Egito com Sarai, ou Sara, ele diz a Sara, quando nós chegarmos ao Egito, diremos a toda a gente que não somos casados. E diremos a toda a gente que nós somos irmãos. Se alguém perguntar quem tu és, tu dirás que és a minha irmã, e eu direi que sou o teu irmão. Porquê? Então Abraão disse, porque de certeza que se as pessoas daqui souberem que eu sou teu marido, eles vão me matar por tua causa, para ficarem contigo. Você consegue imaginar que Sara deveria ser um portento, não? Para Abraão temer pela vida e combinar com Sara mentir, dizer que são irmãos para não morrer às mãos dos homens que estão no Egito, é porque Sara devia mandar vir. Dá-me a minha sensação que Sara não se devia vestir como uma freira. Se ela se vestisse como uma freira, eventualmente Abraão não teria necessidade de dizer, ela é minha irmã. Mas ele sentiu tanto receio que combinou com ela, vamos dizer que somos irmãos. Porque se formos irmãos, e se alguém se encantar por ti, quem se encantar por ti vai me proteger a mim, porque com certeza que não quererá matar o teu irmão. Mas se souber que eu sou o teu marido, vai me matar para ficar contigo. Abraão, um homem de grande fé. Repito, Abraão, um homem de grande fé. A história aqui de Agar começa na falta, pode anotar isto, é o primeiro grande erro que traz Agar para dentro da vida de Abraão e de Sara. É a falta de coragem ou a falta de ousadia de Abraão para se posicionar corretamente perante uma situação que podia ser adversa. Entenderam? Então, quando estão no Egito, há lá um homem importante chamado Abimeleque. É tipo um rei. E o que é que faz Abimeleque? Abimeleque vai ter com Abraão e com Sara e diz, bem, esta senhora é encantadora. O que é que vocês são um ao outro? E Abraão diz, esta é a minha irmã. E Sara confirma que são irmãos. Então Abimeleque, partindo do princípio de que eles são irmãos, Abimeleque diz, então vou tomá-la para mim. Eu gosto desta senhora, vou levá-la para o meu palácio e ela vai ser minha mulher. Estão cá os irmãos, não estão? Sim ou não? E sabe o que fez Abraão? Abraão disse, ok, então muito bem, porque ela é minha irmã, pode levá-la. Esta semana perguntei a um grupo de irmãs quantas irmãs não viveriam mais com Abraão depois desta história. A grande maioria levantou o braço e disse, eu nunca mais viveria com ele. Eu disse às irmãs, as irmãs têm toda a razão, porque um tipo que para salvar a sua própria pele diz que a mulher não é a mulher dele, é a irmã dele. Porque um homem que é homem nunca vai dizer que a mulher dele é irmã para salvar a pele. Quem é esta? É a minha mulher. Vai morrer por causa disso. Morro, mas assumo. Mas Abraão, o nosso pai da fé, o nosso pai da fé,
Quando vê Abimeleque levar a Sara, ele diz, ok, a minha irmã. Quantas irmãs aqui esta noite não voltariam a viver com Abraão? Acho que aqui muitas das irmãs voltariam para Abraão. A irmã voltava? Que estranho. Isto não se faz. Repito, isto não se faz. Ou é mulher, ou é irmã. E Abimeleque leva-lhe a mulher e ele fica a olhar. Cruzes, credo. E agora? E alguém diz, mas está preocupado? Não, não, é minha irmã. E era a mulher dele. Afinal, os grandes homens também têm grandes falhas. O único grande homem que não tem nenhuma falha é Jesus. Por isso é que nós o honramos e adoramos e servimos a Ele. Porque Ele é que é mesmo grande. Esse é o primeiro erro que traz Agar para a família de Abraão e de Sara. É a falta de ousadia, de coragem em se posicionar perante uma situação difícil. Abimeleque levou Sara para o seu palácio e tratou Sara muito bem. Deu ofertas a Sara e há um momento que dá a Sara uma escrava egípcia. E aquela escrava está à disposição de Sara e a serve. E como é que se chama a escrava? Agar. Só que o interessante é que Deus estava a vir aquele cenário e o que é que Deus faz? Deus faz algo muito estranho. Deus permite, ou Deus põe, não sei como diga, uma doença temporária, uma enfermidade temporária no Abimeleque e nos homens todos daquela casa. Os homens todos daquela casa ficou tudo doente. Sabe porquê? Porque a mulher de Abraão estava na casa de Abimeleque e Deus, para proteger a Sara, já que o marido não a protegia, repito, já que o marido não a protegia, porque é o dever do marido proteger a mulher. Homem que é homem defende a sua mulher, protege a sua esposa. Homem que é homem dá a cara por ela, vai à frente, briga. A irmã diz, está escasso. E já que Abraão não o faz, estranhamente, já que Abraão não o faz, vem Deus fazer. E toda a gente na casa de Abimeleque ficou doente. Homens, ficaram todos doentes. Mesmo que algum tivesse alguma ideia, não conseguiam sair da cama. Doentes, sem forças, fracos, cansados. E Deus a pensar, encontrei um banana. Está escrito, é a história, está lá. Quem lê a Bíblia sabe que foi assim que aconteceu. Estava eu aqui a pensar, meus irmãos, que quando uma pessoa tem uma aliança com Deus, quando uma pessoa tem mesmo uma aliança com Deus, Deus é mesmo muito amigo dessa pessoa. É por isso que ela é mesmo muito meu amigo e muito seu amigo, mesmo com as nossas fragilidades todas. Porque Abraão não fez o que competia, ou não fez o que lhe competia, e mesmo assim Deus foi em socorro dele. Abraão não assumiu a sua posição. Não, amigo, esta aqui é a minha mulher, o que é que quer? Não. Ele diz, ela é a minha irmã. Então eu vou levá-la. Ai. Então não é? É. Eu posso levá-la? Pode. Mas é mesmo sua irmã? É. Não me mate, leve-a. Mas mesmo assim, Deus aparece, põe uma doença temporária nos homens todos, para que ninguém toque em Sara. E ouça, e Abimeleque estava inocente. Abimeleque pensava que Sara era irmã de Abraão. Estava inocente. E mesmo inocente, ficou tudo doente. Ficou a pensar, se estivessem culpados, a esta hora nem cabeça tinham. Já pensou?
que alguém que descobriu veio contar a Abimeleque: oh mãe, ela é a mulher dele, não é a irmã. Abimeleque soube, ficou em pânico, mandou chamá-lo. Tu me enganaste. Ficaram doentes, estando inocentes. Imagine se estivessem culpados. Deus tem uma aliança consigo e você tem uma aliança com Deus. Por que é que você anda tão preocupado? Agora também, desculpe lá, não vai dizer que a mulher é sua irmã. Tem que ter a coragem de assumir o que é e o que não é. Você é de Jesus, quer dizer, eu tenho cá a minha fé, a minha maneira. Você vai lá, quer dizer, às vezes quando me engano na estrada passo lá à porta, mas não vou com frequência, não. Já fui umas vezes e é diácono ou assistente na igreja, não sai daqui. Ou é ou não é, assuma. Mas mesmo Abraão, tendo lá as suas fragilidades, ele tinha uma aliança com Deus e Deus com ele e Deus veio ajudá-lo. De maneira que você também tem uma aliança com Deus e mesmo você tendo lá as suas fragilidades, Deus vem ajudá-lo. É por isso que eu estou aqui e você está aqui, porque Deus ajuda as pessoas que têm aliança com Ele e com quem Ele tem uma aliança. Aleluia! Então o que é que faz o Abimeleque? Mandou chamar o Abraão e disse assim: olha, vou-te pedir uma coisa. Tu tens um Deus mais forte que o meu. E este Deus que tu tens pôs-nos a todos doentes. Vai-te embora e leva a tua mulher. E mais, e leva tudo o que tu quiseres levar da minha terra que eu te dou, de livre vontade. Eu só quero é que a malta comece toda a funcionar. E Abraão foi-se embora. Diz que saiu engrandecido do Egito, ainda por cima. E Sara, agora anote, Sara trouxe consigo uma escrava chamada Agar. É aqui que Agar entra na vida deles. Eu acho que Sara achou piada a ter uma escrava. Olha, limpa-me os sapatos. Ah, que fantástico. Faz-me uma torrada. Não gosto. Faz-me uma sandes. Vai ver se eu estou na esquina. Ai, que engraçado. E ela tem que ir, é a minha escrava. Sara começou a achar interessante ter uma escrava e quando foi para sair diz ao marido: olha, ele diz para levar o que a gente quiser, eu levo a escrava. A máquina de lavar, de passar, trouxe a escrava. E há coisas que por vezes nós não devemos trazer, devemos deixar aonde está. Há coisas que devemos trazer, não é? Mas há outras que não. Neste caso, Agar devia ter ficado lá, não pertencia àquela família, não pertencia àquela cultura, não pertencia àquela aliança que havia entre Deus, Abraão e Sara. Mas, por causa da falta de ousadia e de coragem de Abraão em assumir uma posição perante um cenário difícil, Agar entrou na vida deles. Bem, saíram lá do Egito, foram para uma outra terra viver. E como vocês sabem, eles tinham uma promessa, Abraão e Sara tinham uma promessa. Qual era a promessa? A promessa é que eles teriam uma descendência muito grande. Só que Sara não havia meio de dar à luz. Então Sara teve uma ideia. Uma ideia muito interessante. Sara foi estudar sobre as leis da escravatura e descobriu que o filho de uma escrava não pertence à escrava, pertence à dona da escrava. E ela pensou: vou arranjar aqui uma solução. Diga para alguém: não arranje soluções quando Deus deu promessas. Se Deus deu promessas, não arranje soluções. Porque se Deus prometeu uma saída, Ele vai arranjar a saída. É preciso saber esperar o tempo certo da saída chegar. Mas Sara pensou: não vou arranjar uma solução. Então ela fala com o marido e diz: tu sabes que o filho de uma escrava não é da escrava, é meu, porque a escrava é minha. De maneira que vou fazer uma sugestão. Tu deitas-te com a minha escrava, fazes um filho à minha escrava, e o filho da minha escrava
é nosso filho. E é interessante que Abraão não reclamou, não resmungou, não disse está amarrado, sai Satanás no nome de Jesus, não aceito uma coisa dessas. Não, diz que Abraão topou. Esta noite alguns irmãos e algumas irmãs não vão mais gostar tanto de Abraão como gostavam até aqui. É a noite da desilusão, os desiludidos de Abraão, ou com Abraão. Topou. E Abraão envolve-se com Agar, a escrava de Sara, e penso eu, não sei, era preciso ter muita pontaria, não é? Para ser logo à primeira, não concorda? Mas você sabe tão bem quanto eu que isto é verdade. Ouça, naquele tempo não havia equipamentos para detectar a gravidez de uma mulher. Era preciso que a mulher tivesse sinais de gravidez no seu próprio corpo. Isso sempre levava algum tempo. Ora, até aparecerem os sinais da gravidez em Agar, com certeza que Abraão ia fazendo tentativas. A irmã disse, ia fazendo sacrifícios. Até que Agar começa a ter sinais de gravidez. E quando Agar começa a ter sinais de gravidez, começou um conflito na casa de Abraão. Um conflito entre a dona e a escrava. Então a Bíblia diz que Agar, quando se sentiu grávida, ela começou a provocar a sua senhora, Sara. Eu não sei como é que ela provocava. Mas a gente imagina. Você imagina ela olhar-se ao espelho. Agar. Aí passava a Sara e ela punha-se. Porque aquilo que Sara não conseguiu dar a Abraão, a escrava estava a dar. E de repente há um conflito naquela casa entre a dona e a escrava. Porquê? Por causa de um segundo erro, chamado o erro da precipitação. E o que é o erro da precipitação? É quando nós não esperamos o tempo certo das coisas acontecerem e nós atropelamos o tempo. E quando nós atropelamos o tempo, nós perturbamos o nosso futuro. Existem situações na vida da gente que têm tempo certo para acontecer. Deus é um Deus de Kairos. Sabe o que é Kairos? É o tempo certo, o tempo propício, o tempo próprio. Aliás, um dos segredos da Bíblia tem a ver com o tempo. Eclesiastes 3 diz, debaixo do sol há um tempo determinado para todo o propósito. Pense bem comigo. Se você quiser semear na terra, tem que saber o tempo certo de semear aquela semente. Se não semear a semente no tempo certo da própria semente, ela não vai frutificar da mesma maneira. Há um tempo certo para você colher da terra o fruto daquilo que você plantou. Se você não colher no tempo certo, vai colher o fruto verde ou podre. Então a Bíblia diz que há tempo certo para todo o propósito. Há um tempo certo para as pessoas nascerem e serem crianças. Há um tempo certo para as pessoas serem adolescentes. Há um tempo certo para as pessoas serem jovens. Há um tempo certo para as pessoas amadurecerem e se tornarem adultos. Tempo certo para as pessoas se casarem. Tempo certo para as pessoas serem pais. Tempo certo para as pessoas serem avós. Tempo certo para se morrer. E aos 110 anos. Aleluia. Tempo certo. Esta semana falava com os irmãos sobre o tempo e dizia a eles que quando nós atropelamos o tempo, nós perturbamos o nosso futuro. Vou-lhe até dizer alguma coisa que é a psicologia cristã, mas é muito interessante. A Bíblia ensina que nós temos que viver todas as estações de tempo da vida.
Quando uma pessoa não vive todas as estações de tempo na sua vida, essa pessoa perturba-se. É por isso que hoje há muita gente nas igrejas e fora das igrejas, gente perturbada porque não viveu todas as estações de tempo da sua vida. Há gente que começou a trabalhar quando tinha idade para brincar. Então nunca brincou. Cresceu à força. Foi feito homem antes do tempo de ser homem. Foi feito mulher antes do tempo de ser mulher. Foi feito empregado antes do tempo de ser empregado. Não sei se eu me explico bem. Há gente que é mãe antes do tempo de ser mãe. Tinha tempo para andar na escola, está a ser mãe. Tinha tempo para andar a brincar com as amigas, as bonecas, está a ser mãe. E tudo aquilo que é fora do tempo certo, muitas vezes, gera perturbações no íntimo das pessoas. É por isso que você vê pessoas que chegam a uma certa idade da vida e parece que ficaram crianças. Você já viu pessoas assim? Chega a uma certa idade e não quer trabalhar, só quer passear, só se quer divertir, quer ser com os amigos, quer brincar. E alguém diz, mas tem 50 anos, tem 40 anos. Esse é o problema. Aquilo que não viveu no tempo certo, quer vivê-lo agora. Fez um rabo de cavalo, uma tatuagem, comprou uns jeans todos rasgados, umas botas, uma bicicleta a pedal, um boné. E alguém diz, o que é que se passa com este tipo? Já tem idade para ter juízo. Não é uma questão de idade, é uma questão de tempo. Aquilo que a pessoa não viveu fica como uma carência dentro da pessoa. E um dia a pessoa quer viver. É por isso que eu digo aos pais, sempre digo aos pais, não atropele os tempos na vida dos seus filhos. Deixe-os viver todas as estações da vida. Há pais que querem que os filhos sejam adultos muito rápidos. Isso não funciona. Alguém me contava ontem que os aviários que produzem frangos, diz que têm os frangos com um tubo enfiado pelas goelas, com música muito alta, a luz acesa, para que, isto é verdade, não se riam que isto é trágico, para que os pintos estejam permanentemente a comer. Para que eles cresçam depressa para irem para a churrasqueira. Isto é verdade. Isto é dramático. Nunca mais como frangos. Isto é tristíssimo. Não sabia que era assim. Sabia que eram forçados a crescer através de farinhas e certos produtos. Mas colocar os pintos com um tubo enfiado pelas goelas, permanentemente a serem alimentados, com música alta e luz acesa, para não dormirem, para estarem sempre a comer e crescer, sabe para quê? Para irem para a churrasqueira, para se ganhar dinheiro, business. É terrível isto. Isto não se faz. Trazendo isto para a nossa vida de seres humanos. Às vezes há gente que gosta de atropelar os tempos. Há tempo para todo o propósito. Há tempo para tudo. Na nossa vida, temos que viver todas as fases de tempos que Deus determinou. És criança, ser criança. És adolescente, ser adolescente. És jovem. Vive cada fase de tempo da tua vida. E depois, quando chegamos a adultos, então somos adultos. No mundo espiritual, o tempo também é muito importante. Às vezes Deus põe palavras em nosso coração e nós pensamos que é logo no outro dia de manhã cedo. E às vezes Deus leva tempo até fazer aquilo que nos disse, porque nos está moldando e fazendo crescer. E nós temos que ter a capacidade de saber esperar o tempo certo de cada coisa. Há tempo de prometer e há tempo de cumprir. E Sara pensou, bem, nunca mais sou mãe, tenho uma escrava, vou dar a escrava ao meu marido, ele tem um filho por ela, segundo as leis da escravatura, filho dela é meu. Está o assunto resolvido. E foi uma bênção lá em casa, começou uma briga. Uma discussão.
E o que é que faz Sara quando começou a ser provocada por Agar? Foi reclamar, sabe com quem? Com o marido. Então, quando nós colocamos os pés pelas mãos, até vamos culpar as pessoas erradas. Quem foi que deu a escrava ao marido? Quem foi que teve a ideia? Quem deu a sugestão? Então, e agora vai reclamar com o homem? Dizem alguns, eu acho que ela ficou ressabiada da história do Egito, quando ele disse que era irmã dela. Eu não sei. Sei que deu uma grande confusão lá em casa. E Sara vai ter com o marido e diz, olha que esta escrava, ela anda a provocar-me. Que Deus faça justiça entre mim e ti. Olha só como ela estava. Deus faça justiça entre mim e ti. Mas o que é que Abraão tem a ver com o assunto? Ela é que sugeriu, ela é que trouxe a escrava. E Abraão diz a ela, olha, a escrava é tua. Tu fazes aquilo que tu quiseres com ela. Então o que é que Sara faz? Sara começou a agir conforme ensina os evangelhos, a tratar Agar com amor. Cascava em Agar. E o que é que Agar fazia? Agar fazia assim. E Sara cascava nela. E Abraão assistia ao circo. E a casa de Abraão ficou uma bagunça. Sabe porquê? Por causa da falta de ousadia, coragem, em posicionar-se num cenário difícil. E por causa da precipitação. De não se saber esperar o quê? O tempo certo de cada coisa. De Deus cumprir a sua promessa. Então, Sara tanto maltratou Agar que um dia Agar fugiu. Foi-se embora, fugiu. E quando Agar fugiu de casa, vai para o deserto, junta uma fonte de água, e aqui começa a segunda parte da história, que é fantástica. Diz a Bíblia, e Deus mandou um anjo falar com Agar para ajudar Agar. É tão interessante a gente reparar, Deus a mandar um anjo para ajudar Agar, a escrava. E é então que este anjo diz a Agar, o Senhor Deus vai multiplicar a tua descendência. Mas sabe de uma coisa muito importante? Agar era alguém com quem Deus não tinha aliança nenhuma. Para Deus, Agar não significava nada. Agar era uma escrava com quem Deus não tinha aliança. Agar era uma egípcia. Deus não tinha aliança com ela. Deus tinha aliança com Abraão e com Sara. Mas quando Agar foge da sua senhora, Deus manda um anjo para socorrê-la. Deus manda um anjo para ajudá-la. E a pergunta é, por que é que Deus manda um anjo para ajudar uma mulher com quem Deus não tem aliança? Uma mulher que para Deus é zero. Não significa nada porque Deus não tem aliança com ela. Por que é que Deus manda um anjo para socorrê-la? Vou-lhe dizer uma coisa. A semente de um homem que tem aliança com Deus é uma semente muito importante para Deus. Eu repito, a semente de um homem que tem aliança com Deus é uma semente muito importante para Deus. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 37, verso 25, nunca vi um homem justo desamparado. E depois diz, nem a descendência desse homem a mendigar pão. Deus vai atrás da descendência do homem justo. Eu repito, Deus vai atrás da descendência do homem justo. O homem que vive em justiça, o homem que tem aliança com Deus, o homem que tem compromisso com Deus, Deus vai atrás da descendência desse homem para fazer bem a essa descendência. Sabe o que isto significa? Que filhos e netos seus serão alvo de favor e misericórdia divina por sua causa, 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 sua causa, sua causa. Sua causa. Não é fantástico isto? Quando Abraão se deitou com Agar, Abraão colocou o seu esperma no ventre de Agar.
Agora a semente de Abraão estava dentro de Agar. E porque a semente de Abraão estava dentro de Agar, Deus disse, bem, eu vou socorrer aquela senhora, porque dentro dela está a semente de um homem que tem aliança comigo e eu com ele. Uau! Deus não vai atrás de Agar por causa de Agar. Crê-se que Agar era pagã. Crê-se que Agar tinha os seus deuses trazidos do Egito. A sua cultura, aquela fé pagã que o Egito tinha. E ela traz aquilo com ela. Mas quando Deus olha e vê aquela senhora lá no deserto, Deus vê dentro do ventre dela a semente de um homem com quem Deus tem uma aliança. E Deus diz, vou lá e vou ajudar aquela mulher por causa da semente que ela transporta dentro de si. A semente de um homem que tem aliança com Deus é uma semente que Deus persegue para abençoar. Repita lá comigo, por minha causa ou por tua causa? Outra vez, por minha causa ou por tua causa? Outra vez, por minha causa ou por tua causa? É uma palavra muito forte esta. Eu estou aqui a lembrar-me que houve uma vez que Deus pensou em destruir todo o povo de Israel que arrancou do Egito. Conhecem a história? E Deus disse, eu vou matá-los a todos, que eu não aguento mais eles. Até Deus ficou cansado daquela gente. Se Deus se cansa, não se cansa, mas pronto. É outra história. E há um homem que se levantou e disse assim, olha Deus, se vais destruí-los a eles, então tens que me destruir a mim também. O homem era Moisés. E Deus disse, bem, nesse caso, já não vou destruir por tua causa. Por tua causa. Por tua causa. Por tua causa. Diga a alguém perto de si, acorde porque é por sua causa. Por tua causa. Eu vou lhe dizer aqui uma verdade. Oh mãe, quando você está aí a orar pelo seu filho, coisas boas vão lhe acontecer por sua causa. Quando você intercede pela sua casa, coisas boas vão acontecer por sua causa. Não é por causa deles, é por sua causa. Sabe, o mundo espiritual é um mundo de legalidades. Não pense que Deus vai abençoar a alguém que não tem aliança com Ele. Deus não abençoa pessoas que não têm aliança com Ele. Isso não existe. Podem ser ajudadas por espíritos imundos, espíritos malignos, podem ser ajudados por pessoas, circunstâncias da vida, mas ajudados por Deus, só quem tem aliança com Deus. Muitas vezes Deus diz por tua causa, por causa dela, por causa dele, por causa da oração, da fé, da luta, do esforço, da aliança que existe entre mim e ele, eu vou abençoá-lo. Glória a Deus. Nas entranhas de Agar estava a semente de Abraão. E é por isso que o anjo vem e diz, o Senhor me mandou para te ajudar e para te dizer, Deus vai multiplicar essa semente, porque essa semente é a semente de um homem com quem Deus tem uma aliança. Então repita lá assim comigo, Deus quer multiplicar. E eu vou ser multiplicado. Vá lá outra vez, Deus quer multiplicar. E eu vou ser multiplicado. Multiplicado em quê? Multiplicado em graça, em favor, multiplicado em revelação, em conhecimento, em sabedoria, multiplicado na unção do Espírito Santo, multiplicado em benefícios, multiplicado. Sabe o que é ser multiplicado? Ser multiplicado é ser aumentado de uma forma agressiva. É crescer fora do normal. É um aumento acelerado, é o que significa multiplicação. E a primeira vez que Deus disse a alguém, eu vou-te multiplicar, Deus disse, tu quebraste a minha aliança, vou-te multiplicar os sofrimentos da gravidez. Mas aqui Deus diz, vou multiplicar a tua descendência, porque a semente certa está dentro de ti. A mulher errada com a semente certa. A mulher errada com a semente certa. Agar não tinha aliança com Deus, não tinha promessas, não estava no pacto que Deus tinha com Abraão, mas ela tinha a semente de Abraão dentro dela. A mulher errada com a semente certa. E Deus olhou para a mulher errada e viu a semente certa dentro dela. Você é a pessoa certa, com a semente certa. Imagina o que é que não pode sair daí. Glória a Deus por isso. A primeira chave para a multiplicação
é você ter a semente certa dentro de si. E você sabe que a semente aqui, a semente certa dentro de nós, sabe o que é? A semente certa é a revelação da palavra de Deus. É a revelação da palavra de Deus, é a semente certa. A Bíblia fala de uma senhora que foi visitada também por um anjo no 6º mês, o seu nome era Maria, e o que é que o anjo disse? Vais conceber do Espírito Santo. O que é que aconteceu? O Espírito Santo depositou dentro dela a semente certa, e ela era a mulher certa com a semente certa. E a mulher certa com a semente certa deu à luz o quê? O Filho de Deus. Fantástico. Fantástico. A mulher certa com a semente certa. E sabe que semente é que ela tinha dentro dela? A palavra. Porque a Bíblia diz que Jesus, antes de se vestir de carne, era a palavra que habitava no seio do Pai. Maria engravidou da semente certa, a palavra. E eu quero fazer uma pergunta a vocês aqui. Quantos irmãos estão grávidos da semente certa? Porque eu vou lhe dizer, nós podemos engravidar de um montão de coisas. Aliás, as pessoas engravidam várias vezes no ano. E engravidam de muita coisa. O problema é quando engravidam das sementes erradas. Palavras são sementes que engravidam as pessoas. Há gente que engravida de monstros. Está a gerar monstros nas suas entranhas. Sabe porquê? Porque engravidou da semente errada. O que é uma semente errada? É quando você ouve as palavras erradas. Alguém disse alguma coisa pérfido, ruim, maligno, destrutivo. E você ouviu, recebeu e engravidou. Agora tem um monstro a crescer dentro de si. Nunca mais dormiu à noite, nunca mais teve paz. Não tem a mesma cara, está a ficar velho, velha, cheio de rugas. Está a perder dinheiro, não tem trabalho. Dói-lhe os pés, dói-lhe a cabeça, dói-lhe as costas. Anda tudo mal na sua vida. Você engravidou de quem? Do diabo? Maria engravidou do Espírito Santo e ela deu à luz a Jesus. Diz a Bíblia que quando ela estava grávida de Jesus, ela chegou à casa de Isabel e saudou a Isabel. Ela chegou e disse: Isabel, Shalom! E quando Isabel ouviu Shalom, diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo. Estava grávida de João Batista e João Batista saltou nas entranhas da sua mãe. Sabe porquê? Porque Maria era a mulher certa, grávida da semente certa. Você está grávido de que semente? Que semente engravidou? Pastor, foi a conversa daquele infeliz, daquela outra, foi não sei o quê. O que é que tem engravida, amado? O que é que tem engravida, irmã? Há gente que engravida de uma palavra negativa. Há gente que ficou grávida do médico, porque o médico disse: olha, você está muito mal, você vai ter a doença da sua mãe. Engravidou dessa palavra. Já está vivendo o que a mãe viveu e sentindo o que a mãe sentia e ainda a doença não chegou, imagino quando chegar. Porque engravidou de uma palavra que ouviu. Há gente que engravida de uma palavra de rejeição. Já lidei com tanta gente que engravidou de uma palavra de rejeição porque teve um pai que disse: não gosto de ti, não te amo, não tens valor, não prestas, vai embora de casa, lixo. Engravidou daquela palavra. A palavra entrou na pessoa e fecundou. A pessoa ficou grávida daquela palavra. Não se ama, não se cuida, não tem autoestima, sente-se um lixo. Entende? Só faz asneira. Porquê que só faz asneira? Porque não se ama. Porque tem uma revolta no coração, porque engravidou da palavra errada. Do que é que você tem engravidado? Não me respondem? Problema vosso. Pois eu digo a vocês, em nome do Senhor Jesus, há momentos na vida que a gente tem que matar os monstros que estão a crescer dentro de nós. Eu disse matar os monstros. Quando o médico faz uma eco e diz: você tem um monstro dentro de si, este feto é doente, este feto está todo errado, tem que se tirar. Então você vai ao médico e o médico remove o feto. Está a ser mal formado, o feto que está a ser gerado, cheio de imperfeições, é removido, é retirado, porque ali está a crescer um monstro. Não é suposto uma mulher dar à luz um monstro. Dará à luz um filho, não um monstro, não uma coisa estranha, esquisita.
deformada. Alguém me entende? Na vida é a mesma coisa. Há gente que dá à luz monstros porque engravidou da semente errada. É suposto você dar à luz glória para Deus. É suposto você dar à luz glória para Deus. Mas para dar à luz glória para Deus é preciso engravidar da semente certa. Qual é a semente certa? São as promessas de Deus, é a palavra de Deus, é o que Deus está a dizer a toda a hora. Vou-te multiplicar abundantemente, vais transbordar à direita e à esquerda. Se eu sou contigo, quem será contra ti? Alguém me entende? E quando a semente certa, que é a palavra de Deus, entra em nós, a gente aceita e deixa-se fecundar por essa palavra vai dar um fruto para a glória de Deus. Aleluia! Há momentos na vida que a gente tem que deixar morrer os monstros que estão a nascer, a crescer dentro de nós, no nosso pensamento, nas nossas emoções. Você sabe que palavras é das coisas mais importantes. Quando você fala, você está a libertar sementes. Ouviu o que eu disse? Ouça, o que eu vou dizer é sério, não estou a brincar. Quando nós falamos, estamos a libertar sêmen espiritual. Porque palavras são um sêmen espiritual que entra nos ouvidos dos outros e vai à cabeça, à mente, às emoções, aos sentimentos e pode fecundar as pessoas. Se você não está protegido e se não aprende a proteger-se, você fecunda. Você fecunda. Alguém diz alguma coisa que é uma asneira, você ouve aquilo. E se você não está protegido, não sabe como se proteger, você ouve aquilo, recebe aquela palavra, não combate, não luta contra, não rejeita, e aquilo vai consigo para casa. E você dorme pensando naquela palavra que o outro disse. Será verdade? Não será verdade? E começa a magicar aquilo. Ao fim de uns dias, aquilo germinou. Você não é o mesmo, não tem a mesma paz, a mesma alegria. Vem para a igreja com o monco em baixo, parece o Zé Elefante. O que é que passa com o irmão, com a irmã? Está a fecundar um monstro. Uma frustração, uma revolta, uma mágoa, uma amargura, por causa de uma palavra. Palavras têm a capacidade de engravidar o íntimo das pessoas. É por isso que quando você vem à igreja, há sempre palavra, palavra, palavra. Porquê? Porque palavras nos ajudam a fecundar em nós coisas boas de Deus, para que a gente tenha fruto para a glória dEle. Glória a Deus por isso. E Deus olhou e viu aquela senhora, a mulher errada, mas ela tinha a semente certa. E Deus manda um anjo socorrê-la, porque dentro dela, nas entranhas dela, está a semente de Abraão. Você não é a mulher errada, você é a pessoa certa. Diga a alguém, acorde, por amor de Deus, você é a pessoa certa. Diga lá, você é a pessoa certa. Eu sou a pessoa certa, você é a pessoa certa. A pessoa certa só tem que ter a semente certa, a palavra certa dentro de si. E a semente certa, na pessoa certa, fecunda para a glória de Deus. Por isso eu digo, Deus vai te multiplicar em nome de Jesus. Multiplicar a tua vida, multiplicar o favor, multiplicar a graça, Ele vai te multiplicar. Multiplicar, eu gosto da palavra multiplicar, multiplicar. Multiplicarei, multiplicarei, multiplicarei. A quem quebrou a aliança, Deus disse, vou multiplicar os sofrimentos da gravidez. A quem tinha a semente certa, Deus disse, vou multiplicar a tua descendência. Aleluia. E concebestes, terás um filho e chamarás a ele o nome de Ismael. Deus disse Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Sabe porquê que Deus ouviu a aflição de Agar? Porque ela tinha a semente certa dentro dela. E quando Deus ouve, ouça, quando Deus ouve a aflição de Agar, sabe o que é que Deus está a ouvir? Deus está a ouvir o desespero, o clamor do feto que está nas entranhas dela, porque aquele feto tem uma voz familiar. Quando Deus ouve, Deus diz, eu conheço este timbre de voz. Esta voz que clama das entranhas daquela mulher. Quem era? Era um filho bastardo de um homem que tinha aliança com Deus chamado Abraão.
O poder da aliança é uma coisa impressionante. A mulher é errada, a semente é certa, e por causa da semente, Deus vem em socorro da mulher. É o poder da aliança. Não fique com essa cara, é o poder da aliança. Não me olhe com esses olhos, é o poder da aliança. É o poder da aliança que o homem tem com Deus e Deus com o homem. Por isso é que a Bíblia diz, por tua causa, por causa da aliança. Temos aqui hoje os sinais ou os símbolos da aliança. Pão e vinho são símbolos do quê? Aliança. Diga lá comigo, aliança. E se tu estás em Jesus e Jesus está em ti, tu tens uma aliança com Ele e Ele contigo. E o poder dessa aliança é grande. É por isso que a gente tem que caminhar e de cabeça levantada e na bênção por causa do poder da aliança. A aliança é alguma coisa tremendamente poderosa. Amém? Para a gente terminar, sabe, é interessante aquilo que o anjo diz a Agar. O anjo diz, olha, vais fazer uma coisa. Tu vais voltar para a tua senhora e vais-te sujeitar a ela. E agora Agar recebe a instrução de voltar para a pessoa que a estava maltratando, porque quem a estava maltratando era a senhora dela, ou era alguém que tinha autoridade sobre ela. E Deus diz, volta para a tua senhora e o Senhor vai-te multiplicar. Um segundo fator de multiplicação, depois de se ter a semente certa, é a gente ter a percepção de entender a importância de autoridades ou de quem está acima de nós. Você nunca vai ver multiplicado alguém que vive lutando contra quem está acima de si. Você sabe que autoridades são estabelecidas por Deus. Deus é o Deus da autoridade. Toda a autoridade foi criada pelo próprio Deus. Ele é a suprema autoridade. E depois Ele criou níveis diferentes de autoridade. E sempre que alguém luta contra uma autoridade estabelecida por Deus, este alguém nunca experimenta na sua vida o poder da multiplicação. Hoje as pessoas não gostam de ouvir falar disto. Porque nós vivemos num tempo em que as pessoas têm uma consciência de liberdade, e na consciência de liberdade que as pessoas têm, elas dizem, em mim ninguém manda, não me sujeita a ninguém, faço o que eu quero, aquilo que me apetece e mais. Eu vou à igreja, a igreja é um lugar de liberdade, onde eu faço o que eu quero e me apetece e não dou contas a ninguém, e era só o que faltava. E eu quero dizer a você, parabéns, você acabou de jogar pela janela o poder da multiplicação. Você nunca será multiplicado. Pode ser multiplicado pela bruxa, pelo feiticeiro, pode ser multiplicado pelo vizinho, por sei lá o quê, mas nunca pelo sobrenatural de Deus. O anjo disse, volta para Sarai. Sarai me maltrata, volta para Sarai. Sarai me trata mal, volta para Sarai. E sujeita-te a Sarai, tua senhora. Mas ela me maltratou. E tu volta para ela. Por quê? Porque ela é tua senhora. E se tu voltares para a tua senhora e te humilhares debaixo dela, porque ela é autoridade sobre ti, o Senhor multiplicará a tua descendência. A multiplicação da descendência de Agar estava dependente de voltar para Sarai. Aqui a questão não é se eu tenho razão ou eu tenho razão. A questão é obedecer a princípios. Há gente que por causa da razão perdeu o favor. Deus não se move por razões, Deus move-se por princípios. Por vezes você tem a razão e você age como se não tivesse. E Deus o abençoou porque você está honrando um princípio. Quando você disser amém, diga amém porque você entendeu. Talvez Agar tivesse alguma razão porque foi Sara que a trouxe do Egito. Sara a trouxe da sua cultura, da sua realidade. E ainda por cima foi a patroa que a deu ao marido. E depois cascou nela, quando ela engravidou. Que culpa tem ela de ser uma mulher fértil?
E agora que ela foge, está chorando e clamando, Deus manda o anjo para socorrê-la, e o anjo diz, e agora vais voltar para ela outra vez. Como para ela? Para ela, porque ela é a tua autoridade. Vai ter com ela, sujeita-te e humilha-te a ela, porque ela é a tua autoridade, e o Senhor vai te multiplicar. Se um filho quer ser multiplicado e está debaixo da autoridade do seu pai, sujeite-se ao seu pai. Um empregado quer ser multiplicado por Deus, sujeito ao seu patrão, mas ele é torto nem um garrocho. E Deus diz a Agar, volte para Sarai. Muitas vezes nós defendemos as razões e não defendemos os princípios. Princípios são mais importantes que razões. A gente tem montes de razões. E Deus diz, não funcione com razões, funcione com princípios. São princípios que multiplicam, não são razões. Alguém me entende? É por isso que quando você se queixa e reclama e resmunga e fala do A, do B, do C, porque fez, aconteceu, e é autoridade, está acima, e é homem de Deus, e é pastor, e fez isto, e fez aquilo, você expulsou a unção da multiplicação. Mas eu tenho razão. Ok, você tem razão, mas razões não multiplicam. O que multiplica são princípios. O que multiplica são princípios, não são razões. Aleluia. Eu gosto sempre de falar de Davi quando falo disto. Porque Deus encontrou um miúdo que andava lá a cuidar do gado e era desprezado lá em casa. O pai não lhe ligava muito e Deus mandou um profeta ungí-lo e fazer dele o novo rei. E depois de ser ungido rei, ele foi cuidar das ovelhas. Todo cheio de azeite, o azeite da unção de rei, e voltou para o campo a cuidar do gado. E o pai tratava-o como um moço de recados. E o pai chamou e disse, vai lá entregar um lanche aos irmãos, estão no campo de batalha, há um conflito aí. E aquele que já estava ungido de rei, vai lá ao campo entregar lanche aos irmãos. Chega lá os irmãos desprezaram-no, ofenderam-no, e ele nunca maltrata os irmãos. Entretanto aparece um gigante de 3 metros. Ele diz, isto é o quê? O que é que se passa aqui? Alguém diz, é um gigante, filisteu, Golias, que nos ameaça. Desafia alguém a lutar com ele. Quem vencer a batalha, torna-se senhor de quem perder. Davi diz, e não há ninguém que vá. Não. Porquê? Todos fizeram nas calças. Temos medo dele. Não há ninguém com coragem. Davi diz, eu não, eu vou. Disseram, tu não podes. E deram-lhe todas as razões porque ele não podia. Ele disse, eu posso porque Deus é comigo. Já matei um leão, já matei um urso com as minhas mãos, também mato este. Ainda por cima, ele é incircunciso. Ele não tem o quê? Aliança. Ele é o homem errado com a semente errada. E eu sou o homem certo com a semente certa. Portanto, ele está acabado. Eu vou-me a ele. Você é a pessoa certa com a semente certa. Amanhã você mata o gigante em nome de Jesus. Aleluia. Falou com o rei. O rei olhou de cima a baixo e disse, tu não podes, és pequenino. Tens telemóvel? Ainda não tens. Já tiraste a carta de condução? Não tens idade? Não podes. E Davi disse, eu posso, porque Deus é comigo. Eu vou à minha maneira, do meu jeito, porque as armas não são o importante é ter aliança com Deus. Eu sou o homem certo com a semente certa, eu vou lá. Então foi, levou 5 pedras, levou a sua funda e foi encontrar-se com o gigante Golias. Golias o viu, amaldiçoou-o. Não se esqueça disto, a guerra de Davi e Golias é uma guerra de deuses. Eu repito, é uma guerra de deuses. A primeira coisa que Golias fez foi amaldiçoar em nome dos seus deuses. E disse, pelos meus deuses, os meus deuses, maldito sejas. Pelos meus deuses vou-te matar. Pelos meus deuses vou acabar contigo. E Davi diz, pelo meu Deus vou-te cortar a cabeça. Guerra de deuses. O que se passa ali é uma guerra de deuses. E Golias diz, não sou um cão para vir lutar comigo dessa maneira.
E Davi diz, mas eu venho contra ti em nome do meu Deus. Não é o meu exterior. Eu sou o homem certo com a semente certa. E tu és o homem errado com a semente errada. Não importa a tua altura, estás acabado. Pelo meu Deus. E Deus o ajudou com uma pedra. É uma história ridícula. Uma pedra matou um gigante. A espada do gigante foi usada para lhe arrancar a cabeça. Deus venceu os outros deuses. Aleluia. E o Deus de Davi é o Deus de Abraão, do Isaac, do Jacó. É o nosso Deus. Aleluia. Bem, as mulheres fizeram uma canção e cantavam: Saul matou milhares, Davi os seus 10 milhares. E o rei Saul ficou cheio de ciúme. E começou a pensar, qualquer dia ele vai estar no meu lugar. Teve que lhe dar a sua filha Mical. Davi tornou-se o genro do rei, foi morar no palácio. E o rei era perturbado, atormentado, vinham demónios atormentá-lo. E Davi tocava a harpa para ele, o ungido, o homem certo com a semente certa, a aliviar dos demónios o homem errado com a semente errada. Davi, o grande herói nacional, tocava a harpa para aliviar o rei Saul. Sabe qual era a recompensa? Tentativas de homicídio. Saul olhava para ele e pensava, um dia ficarás no meu lugar, já percebi a cena. Agarrava numa lança e tentava matá-lo, vou-te matar agora. Acabou-se a música. E Davi fugia. Mas eu pergunto, quem matou um gigante chamado Golias não matava Saul? Sim ou não? Porque é que ele nunca matou? Porque ele entendia o princípio de Agar. Volta para a tua senhora e sujeita-te a ela. Se ela te arriar, lembra-te, vou multiplicar a tua descendência. Até que um dia Davi fugiu. Chamou Jonatas, filho de Saul, e disse, vou fugir daqui, teu pai quer me matar. Já tentou muitas vezes, nunca conseguiu. Algum dia consegue. Vou embora, vou fugir. E fugiu. E Saul disse, ele fugiu. Não quero tocar mais música para mim. Vamos procurá-lo e vamos matá-lo. E Saul sai de casa com um exército para procurar o pequeno Davi e matar Davi. E Deus a ver lá de cima, então Deus prepara 3 cenários. Cuidado, Deus prepara 3 cenários. Por 3 vezes, Deus permite que Davi tenha a vida de Saul nas mãos. Por 3 vezes. E enquanto Saul dorme e Davi está ali junto a ele, os homens de Davi dizem, meu senhor, mata-o. Eu quero matar a ti e mata tu a ele. Olho por olho, dente por dente. É a justiça do Senhor, é a vingança que vem da parte do Senhor. Chegou a hora da justiça, a hora da vingança, da retaliação, aleluia, da retribuição. Já estamos a sentir o Espírito Santo. E Davi disse, não estou a sentir coisa nenhuma. Não vou tocar neste homem. Como é que não vai tocar neste homem se este homem o quer matar? Este homem é ungido de Deus. Não, mas ele perdeu a unção. Isso é problema dele e de Deus. Eu não toco neste homem. Segunda situação, preparada pelo próprio Deus. Saul nas mãos de Davi outra vez. Uma vez tirou-lhe a bilha, outra vez tirou-lhe a lança, e na terceira vez, sabe o que é que Davi fez? Cortou-lhe um pedaço do manto. E depois de estar longe gritou, rei Saul, meu pai, ainda chamava de pai. Saul queria matá-lo, ele chamava-o de pai. Papá, olha, viste? Não te falta o cântaro da água? Sim, falta. Fui eu que tirei, eu estive aí durante a noite. Deus colocou a tua vida nas minhas mãos. Eu só não te matei porque não quis te matar. O que prova que eu não quero o teu mal, meu papá. Saul dizia, meu filho, és melhor do que eu. Eu sou um patife, um malandro. Vai à tua vida, meu filho, vai em paz, meu amor, meu querido genrinho. E dizia ao pessoal dele, tentem localizá-lo.
Vamos atrás. Na segunda situação, meu pai, não te falta a lança. Falta, fui eu. Deus colocou a tua vida nas minhas mãos e eu não te matei, meu pai. Nunca levantou a mão contra Saul. Na terceira vez, cortou-lhe um pedaço do manto. Meu pai, não te falta qualquer coisa. Não. Veja lá o manto, o manto. Ai, cortaram-me um pedaço. Fui eu. E a história é tão estranha que Davi diz, meu pai, peço-lhe perdão ter cortado o manto. Não devia ter feito uma coisa dessas. E a malta de Davi diz, ó rei não, ó Davi, ó Davi ungido, qualquer dia vais ser rei. Estás a arrepender, porquê? E ele diz, estou arrependido, porque eu preferia ter cortado as cuecas dele do que o manto. As piugas do que o manto. Sabem porquê? Porque o manto era símbolo de realeza. E só depois de cortar um pedaço do manto é que Davi pensou, eu cortei um pedaço do manto que simboliza a realeza de Saul. Isto é uma ofensa, não devia ter feito isto. Pediu perdão. Saul, peço-lhe desculpa, eu vou mandar pelo CTT. Tente cozer depois. Impressionante este homem. Ele nunca levanta nem palavras, nem ações contra quem ainda está acima dele. Alguém me ouviu? O anjo disse a Agar, volta para Sarai. Mas ela bateu-me. Volta para ela. Mas ela faz-me a vida negra. Volta para ela e depois de negra vai ficar roxa e depois vai clareando. Sujeita-te a ela e o Senhor vai multiplicar a tua descendência. Multiplicação de Deus vem sempre quando nós temos a semente certa e quando nós entendemos que autoridades é alguma coisa que nós nunca devemos atacar, porque quando atacamos autoridades nós jogamos pela janela a unção da multiplicação. Vocês sabem, um dia Saul saiu à batalha com o seu exército, os seus filhos, e morreu na batalha. Morreu, é como quem diz, os filhos morreram e Saul foi ferido com uma flecha e caiu, muito doente e sabia que ia morrer, não ia sobreviver. Tinha um escudeiro e disse a ele, olha, eu vou morrer e de modo que mata-me antes que os meus inimigos me apanhem, porque se eles me apanharem e eu ainda estiver vivo nas mãos dos inimigos, vai ser trágico. Então, mata-me que eu não tenho mais esperança. E o escudeiro disse, mas o Senhor quer mesmo que o mate? Mata-me, não há mais solução para mim, por isso mata-me já. E o escudeiro sacou de uma espada e matou-o. Acabou com o sofrimento do rei. E pensou o escudeiro, espera lá, eu devo contar a Davi o que aconteceu. E vai correndo para contar a Davi e dizer a Davi, olha, Saul morreu. E quando chegou, Davi pergunta, como está a batalha? Como está Jonatas, meu amigo? Morreu. E os filhos de Saul morreram. E o rei Saul morreu. Morreram todos morreram. Como aconteceu? E ele contou, bem, ele foi atingido por uma flecha. Ficou muito mal, quase à morte. E ele me pediu para o matar, acabar com ele, porque não tinha mais solução. Era melhor morrer às mãos de um israelita do que morrer nas mãos dos inimigos. Disse Davi, e tu? E disse ele, eu matei-o. E o homem pensou, vou ser recompensado. Vou ganhar um título, uma medalha. Vou ter benesses, não pagarei mais impostos. Vou trabalhar no palácio, vou servir o rei Davi, porque afinal de contas foi a minha mão e a minha espada que deu o golpe final naquele miserável. E Davi diz, você não teve receio de matar o ungido de Deus? Qual ungido? Nem ungido. Você matou assim tão facilmente o homem? Claro, então, estava acabado. É bom para si. Davi diz, ok. Ó Joabe, que era o capitão do exército, tire-me esta nódoa aqui da minha frente. E faça o quê com a nódoa? Mata a nódoa. E Joabe leva o homem e matou. O homem pensou, mas vai-me matar porquê? Eu matei o Saul. Eu vou-te matar exatamente porque tu mataste o ungido do rei. Impressionante. O que é que nós faríamos? O que é que nós faríamos aqui a malta da sexta-feira? Quando o tipo chegasse, a sério, isso aconteceu, louvado seja o nome do Senhor. Isto é o resultado das minhas orações.
É a vingança do Senhor, é a justiça de Deus. E você foi o agente da justiça. Aleluia. Deus se serviu de si para matar o meu inimigo. Glória a Deus. Davi pensava o contrário. Você matou o meu inimigo, eu vou matá-lo assim. Quem deu o direito de matar alguém que é ungido por Deus? Você sabe, Davi entendia certos princípios e ele sabia: o que tu fizeste a Saul daqui a 40 anos, tu farás a mim. Não posso ter alguém perto de mim que mata com tanta facilidade alguém que é uma autoridade. Se matas com tanta facilidade alguém que é uma autoridade, amanhã vais-me matar a mim. Então Davi disse: matem o tipo. A seguir Davi disse: procurem o cadáver de Saul e dos filhos. Quero dar um enterro digno ao rei. Rei? O rei que queria pregá-lo na parede? Que o perseguiu? Quando você entende princípios espirituais, multiplicação vem. Multiplicação não vem por causa de razões, vem por causa de princípios. E há gente que defende razões, mas razões não multiplica. O que multiplica são princípios. Agar podia ter dito: não vou porque eu tenho razão. Ela maltratou-me. Ela trouxe-me do Egito. Ela arrancou-me lá da minha terra. Ela deu-me ao marido dela. Eu engravidei do marido por culpa dela e do marido. E agora bate-me. Eu tenho razão. Mas razões não multiplicam a nossa vida. O que multiplica a nossa vida são... Diga a alguém: acorde que é princípios. É princípios. Você sabe que Davi chegou ao trono sem atentar contra uma autoridade. Não precisou matar a ninguém para chegar ao seu lugar. Ele soube esperar o tempo certo. E foi treinado no tempo da dor. A coisa mais estranha, ouça bem isto, é que Deus colocou o homem certo debaixo da autoridade errada. Eu vou repetir. Deus colocou o homem certo debaixo da autoridade errada. Saul era uma autoridade errada e Deus colocou o homem certo debaixo da autoridade errada. E fica a ver, vamos ver como reage o homem certo à autoridade errada. Deixa ver como reage. Deixa ver como reage perante a possibilidade de matar o seu inimigo. Deixa ver. E Davi é aprovado em cada situação. Ele entende que ele não tem autoridade de se levantar contra uma autoridade acima dele, porque isso é expulsar da sua vida o poder da multiplicação. Ele diz: não, é Deus que tem que tratar com ele. Eu só espero o meu tempo. Eu prefiro fugir do que lutar. Até que chegou o dia em que Saul finou. E Davi é levado pelos seus 400 valentes até Jerusalém e é coroado rei. Reinou por 40 anos. E Deus um dia disse: o teu reinado nunca há de ter fim. O teu reinado vai se multiplicar. O teu reinado vai se perpetuar. E alguém vai me perguntar: como é que o reinado de um homem se perpetua? Se torna um reinado eterno? Ninguém me responde. Tem conhecimento para me dar a resposta certa. Sabe porquê? Por causa do descendente. O descendente de Davi era eterno. Sabe qual era o nome do descendente de Davi? Era Jesus. E o reinado de Jesus, filho de quem? De Davi, é um reinado eterno. Impressionante isso. Porque Davi soube esperar o seu tempo, o seu lugar. Davi nunca levantou palavras nem ações contra autoridades que estavam acima dele. Ele deixou que Deus tomasse conta das ocorrências. E ele, em vez de lutar contra, ele fugiu e deixou que Deus tratasse. E Deus tratou e o levantou ao lugar que lhe pertencia. O grande rei Davi. Quando você for a Israel, vai descobrir uma coisa: é o rei mais amado
e os israelitas. É Davi, é o rei Davi, é o rei da história da nação de Israel. Inclusive, não é bem certo isto, mas muitos dizem que a estrela que está na bandeira de Israel é chamada a estrela de Davi. Bem, não é a estrela de Davi, mas alguns acham que é e criaram esta ideia ou este mito de que é a estrela de Davi. Tal é o amor que têm pelo reinado do grande rei Davi, o rei da história de Israel. E quando você estuda o reinado de Davi, você percebe, é o homem que não se levanta contra quem está acima dele. Ele não luta contra, ele foge. Ele espera que Deus, na hora certa, faça a sua justiça e o ponha lá no seu lugar. Isso é fantástico. Quando você vê que Davi já está meio velhote e quer fazer uma casa para o Senhor, Deus diz, não quero. Tu não. Entendo o teu amor, mas as tuas mãos são as mãos de um guerreiro que muito matou. Davi era um homem sanguíneo e sanguinário. Sanguíneo porque muitas vezes ele primeiro disparava e depois perguntava, quem é que está aí? Um homem de guerra, de combate, de conquista. Quando ia à batalha, ele levava tudo à frente. E quando quis fazer casa ao Senhor, o Senhor disse, tu não, porque as tuas mãos são mãos de um homem que muito guerreou, muito lutou. Teu filho, homem de paz, me fará casa, porque a minha casa é uma casa de oração e é uma casa de paz. E Deus disse, mas eu aceito que tu prepares o caminho para a casa. E Davi preparou projeto, Davi preparou bens materiais, desafiou o povo a trazer ofertas para construir o templo. Ele próprio deu uma grande oferta. E quando ele deu a oferta, é lindíssimo que ele diz, ai Senhor, diz ele, Senhor, eu tenho tanto, diz ele, tanto. E de tanto que eu tenho, Senhor, este tanto que eu estou a dar, não é meu. Foi o Senhor que me deu, diz ele. Veio tudo das tuas mãos. Diga lá comigo, foi multiplicação. E sabe porquê que foi multiplicação? Porque este homem era o homem certo com a semente certa. E este homem era o homem que entendia a importância de não atentar contra a autoridade que estivesse acima dele. Quando o Senhor fala com Agar, Deus diz a Agar, tu és a mulher errada, mas tu tens a semente certa. Dentro de ti está a semente do meu servo Abraão, não posso esquecer isso. O menino vai se chamar Ismael, porque eu ouvi a aflição dele. E ele vai ser uma besta. Ele vai viver em guerra com toda a gente. Ele vai ser forte. Ele vai ser bom de porrada. Vai haver dias que ele vai entrar em Londres e vai começar a disparar indiscriminadamente. Outras vezes vai entrar no concerto da Ariana Grande. Saca alguém? E bum! E guerra para ele vai ser a coisa mais natural. E você sabe que estão aí os descendentes de Ismael, sabia? Os descendentes de Ismael, filhos de Abraão, estão aí. E quando se lembram, aumentam-nos o preço da gasolina e do diesel, não é? Estão por aí. Impressionante isto, não é? E tudo começou na mulher errada, mas que tinha dentro dela, a semente certa. Agora imagine esta gente que está aqui, maravilhosa, que é tudo as pessoas certas, se tiverem as sementes certas dentro de si, onde é que vocês não vão chegar? Não depende de Deus, depende de nós. Deus está sempre aí mandando as suas sementes para nós. E nós temos que deixar as sementes certas fecundar o nosso coração, fecundar o nosso interior, para darmos fruto para a glória de Deus. O anjo disse, volta para Sarai, sujeita-te a Sarai. Dessa Sarai, o Senhor multiplicará a tua semente. E ela voltou. E voltou e disse, ai minha senhora, peço desculpa, que eu fugi, pronto, desculpe lá. E Sarai diz, vai lavar a roupa. Vai passar ferro. Vai trabalhar.
Com todo o prazer, com todo o gosto. Com todo o gosto? É uma história caminha. O que está nas minhas entranhas vai ser multiplicado. Porque a semente é certa. É porque eu me sujeito a quem está acima de mim. E vá ler a história de Agar, a mulher errada. E você vai ver o que Deus fez pela mulher errada, que tinha a semente certa. Por isso imagine o que é que Deus não quer fazer por você. Tu. Que és a pessoa que tem a aliança com o Senhor. Tens Jesus no coração, tens pão, tens vinho. Imagina. É preciso a semente certa fecundar o nosso coração. Deixa que a palavra certa te fecunde. Deixa que a revelação certa te fecunde no interior. Vou repetir esta palavra que disse há meia hora atrás. Mata os monstros. Mata os monstros que fecundaram dentro de ti. Ok? Ninguém pode dar à luz para a glória de Deus se não matar os monstros que deixou fecundar dentro de si. Sabem o que são monstros, não sabem? É quando a gente está gerando dentro de nós sentimentos, entende? Sentimentos, ideias que não nos vão abençoar. Há gente que engravidou do ódio, da raiva, do rancor, da mágoa, da frustração. É isso que o engravidou. A palavra de alguém, o desprezo de alguém, isso o engravidou. E é isso que está fermentando, crescendo dentro da pessoa. E Deus diz, mata isso. Tenho uma nova cria para nascer dentro de ti. Fruto de uma boa semente, de uma boa palavra, da minha graça e da minha misericórdia. Gostei tanto de partilhar isto com você hoje, porque eu acredito que eu estou perante as pessoas certas. Só temos que deixar a palavra certa engravidar o nosso coração e dar fruto, e dar fruto. Não se perca, por favor. É tempo de uma linguagem nova. É tempo de uma linguagem nova. A linguagem são palavras. E é essas palavras que têm que entrar dentro de nós. Vou dizer aqui, você é muito fértil. Todos nós somos muito férteis. Somos muito férteis. Se as sementes certas vierem, nós vamos fecundar coisas tão maravilhosas. De ti, há de sair fruto que vai glorificar a Deus. Vai bendizer o Senhor. A gente vai olhar para ti e vai dizer que diferença. Ela não é a mesma, ele não é o mesmo. Não está igual. Ele mudou, ela mudou. A vida dele vai em frente. Está dando certo. Deixou aquela vida errada. Tudo mudou na sua vida. O que lhe aconteceu? A semente certa o fecundou. A palavra certa o fecundou. Aleluia! Glória a Deus! A gente tem aí barrigas tão grandes. Não é aqui, é aí por aí fora. Barrigas tão grávidos de 4 anos, 3 anos. Há gente grávida de 10 anos. Sabia disto? Há gente com gravidezes, não sei se é assim que se diz, muitos anos. Continua fermentando aquela coisa esquisita lá dentro. Multiplicarei a tua descendência. Sempre se multiplica. A semente que engravida a nossa vida. E a semente nos engravida é boa. A partir de hoje tem que ser boa. No nome de Jesus. Não tenha mais espaço para má semente. Tenha só espaço para boa semente. E quando vier alguém com má semente, diga, pá, desculpa lá, mas o meu útero espiritual não tem lugar para esse tipo de semente. Aqui dentro de mim só fecunda aquilo que vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Alguém que me ajude? Aleluia! Estavas a fecundar já aí atrás. Estavas a ficar já grávida aí atrás e eu não sabia. Esta palavra é tão bonita. É tão bonita esta palavra. Estas histórias de Gênesis é uma coisa lindíssima.
Vocês não concordam? A maneira como Deus nos ensina. Deus não funciona por razões. Deus funciona por princípios. Eu sei de muita gente que está aí fora aí da igreja, anda por aí, não vai para a frente. Não vai. Garanto-lhe, não vai. Sabe porquê? Porque eles querem viver razões. Eu tenho razão. Eu tenho razão. Eu tenho razão. Porque me fizeram. Porque me disseram. Razões e razões. E Deus diz, eu não uso razões. Eu não funciono com razões. Eu funciono com princípios. Deixe-me só terminar dizendo isto. Você acha que é uma razão lógica e certa que o Senhor dos Senhores, Rei de Reis, vai lavar os pés a 12 pessoas, não tem onde cair mortas? Está certo? É uma razão lógica, justificável, que o Criador de céus e terra, o Senhor, dobra o joelho e lava os pés a quem está a negociar a sua própria vida. Chamava-se Judas. E Jesus lava os pés de Judas. Sabe porquê? Porque Deus funciona por princípios, não por razões. E às vezes nós nos escudamos nas razões. Porque eu tenho razão, pastor. Eu não perdoo porque eu tenho razão. Eu não aperto a mão porque eu tenho razão. Eu não abraço porque eu tenho razão. Eu falo como eu falo porque eu tenho razão. E Deus diz, tem razão? Morra com razão. Há gente que você enterra e uma voz diz do céu, ele morreu cheio de razão. Eu tinha tanta razão que já está morto. Se eu tivesse abdicado da razão e buscado o meu princípio, estaria vivo, talvez com saúde. Mas a razão, a minha razão, a minha razão, a minha razão. Agar tinha razão, mas o anjo disse, Deus move-se por princípios. Vai à tua senhora, humilha-te debaixo da sua mão. E o Senhor Deus vai multiplicar a tua descendência. Alguém consegue entender isto? Em 2017 é muito complicado falar estas palavras. Eu disse durante a semana, eu prometo que eu não vou falar isto no Arial Gordo porque o pessoal não quer ouvir estas coisas. Mas depois arrependi-me e falei. Porque é princípios que levam a nossa vida para a frente. Sabe como é que Jesus foi exaltado soberanamente e se tornou o Senhor de tudo e todas as coisas? Porque Ele abdicou de razões para viver princípios. E quando Ele está na cruz, Ele tem toda a razão. O que se passa ali é injusto. As acusações são falsas. O que estão a fazer é injusto. Ele tem razão. Ele diz, Pai, eu os perdoo a todos. Perdoar é princípio. É quando Jesus os perdoa a todos, o céu prepara-se para coroar um rei. O céu prepara-se para coroar um rei. Por isso ele foi recebido em glória. Quando Jesus chegou aos céus, é recebido em glória. Aí vem o Rei de Reis, o Senhor dos Senhores. Os anjos se curvam quando Ele vem entrando. É coroado, é exaltado. O Pai lhe dá a destra da majestade, o exalta soberanamente. Sabe porquê? Porque Ele abdicou das razões para viver princípios. E o meu problema, Paulo Cunha, e o teu problema, não sei como é que tu te chamas, o nosso grande problema é que às vezes nós queremos levar avante as nossas razões e não abdicamos das nossas razões. Quando Deus diz, são os meus princípios que te multiplicam, não são as tuas razões.
Viver princípios é humilhar-nos. Viver razões é exaltar-nos. Quando vivemos as nossas razões, nos exaltamos. Eu tenho razão. Eu. Mas quando vivemos princípios, nos humilhamos. E aquele que se humilha, Deus exalta. Deus multiplica. Você recebe isto no seu coração? Aleluia. Que palavra linda. É para mim esta palavra. Eu recebo esta palavra no meu coração. Esta palavra é para mim. Para mim esta palavra. É para si também? Eu também tenho muitos momentos em que eu me agarro às minhas razões. Eu digo, eu tenho razão. Eu tenho razão. Eu tenho razão. Eu tenho razão. Quantas vezes você ora a Deus e diz, eu tenho razão, Deus. Isto não é certo. Isto não é justo. Nunca orou assim? Isto não é certo, Deus. Isto não é justo. Há momentos que você tem vontade de fazer as orações do Paulo. Agora já não. Orações do Paulo. Ai, Alexandre. O Alexandre Latas. Que trabalha latão. Fez muito mal. Deus vai lhe pagar segundo as suas obras, disse o apóstolo Paulo. Razões. Janes e Jambres resistiram a Moisés. Estes também mandam a resistir, mas não vão à vento, vão se arrebentar todos. O apóstolo Paulo, as razões. Não somos só nós, eles também. Muitas vezes se aferravam às suas razões. Mas vou dizer aqui uma verdade hoje. Sabe quem é o nosso exemplo principal? Não é Abraão que disse que a mulher era irmã dele. Essa é inesquecível. Não é o Paulo, quando se irritava, até ao diabo entregava a pessoa. Não é o Pedro, que na força da carne cortava orelhas. Não era? Usava a espada. Quem é o nosso maior exemplo? É Jesus, que sempre que foi necessário abdicou das razões e disse, viverei princípios do meu Pai. Por isso o Pai o exaltou soberanamente. É uma luta que a gente tem, mas esta noite leve esta consigo. Viver princípios é que exalta. Não são as razões, é os princípios de Deus. Amém? Guarda no coração esta palavrinha, em nome de Jesus.